Olá, tudo bem? Meu nome é Soraya, sou enfermeira da Capacitação, Educação Continuada e Gestão de Escala. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os cooperados, que estão participando dessas aulas. As aulas elas são obrigatórias para todos nós cooperados e os que ainda não conseguem acessar, estão tendo colegas com dificuldade, comunique ao coordenador de escala de vocês, ao gestor, para a gente poder estar orientando como vocês podem estar acessando. Ao final de cada aula, também há um teste de conhecimento que vocês também devem estar fazendo, que vai estar aqui computando suas notinhas ali no seu dossiê e preenchendo toda a sua pasta, até com conhecimento, Então, essa educação continuada é muito importante e que todos devem estar participando. Hoje nós iremos falar sobre a administração de medicamentos injetáveis, tá? Prestem bastante atenção em todos os momentos, porque tudo que nós falarmos aqui, pode estar caindo ali naquele teste de conhecimento. Então, vamos observar e também é algo para a nossa vida, para o nosso cotidiano ali no hospital, no home care. Então, é importante que todos vocês participem. Primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui: a segurança na prescrição e uso de medicamentos. A equipe de enfermagem ela tem seguido tradicionalmente 11 certos na administração de medicamentos. Lembrando que pela Anvisa, 9 certos que são preconizados. Só que, entretanto, a maioria das unidades já estão utilizando os 11 certos na administração de medicamentos. E eu vou falar sobre cada um deles agora. Paciente certo. Sempre que nós formos realizar uma medicação, antes mesmo de chegar no paciente, quando a gente está com a prescrição em mãos, nós temos que conferir se o nome do paciente está correto, se é esse paciente mesmo. Quando você chegar perto do paciente, você não vai falar assim, seu João fulano de tal. Não, você vai perguntar para o paciente o nome dele. Qual que é o seu nome? Ele vai olhar e você vai conferir se aquele nome bate com aquela prescrição. Porque às vezes quando nós falamos o nome do paciente para ele, às vezes ele nem ouviu, principalmente de uma pessoa idosa, uma pessoa que às vezes tem algum problema psiquiátrico, ela escuta ali, ela fala assim, não, é o meu nome, e vai concordar com você, e às vezes não é aquele paciente. Então vocês têm que ter muita atenção nos leitos, observar se é o nome realmente do paciente, aquele que está no leito e é aquele que você vai administrar. Ter sempre essa cautela, paciente certo é primeiro lugar. Hora certa. Toda medicação ela tem que ser administrada no horário correto, principalmente antibiótico-terapia e algumas medicações de horário que não devem sair dessa prescrição. Nós devemos administrar nesse horário correto, Porque seguir a prescrição é muito importante. Medicação certa, sempre conferir. Nós temos ali vários frascos parecidos, Talvez até a forma da escrita muito parecida. Então nós temos que ler. Ler é o segredo. A gente não pode ter preguiça de estar lendo, porque se você administra uma medicação de uma forma errada, uma vez que ela está ali já dentro do corpo do paciente, nós vamos ter trabalho, todo mundo sabe disso, para reverter a situação. Então, ler antes é muito importante. Conferir se essa medicação é certa para o paciente certo e na hora certa. Via certa, também muito importante. Nós sabemos que algumas medicações, elas têm a via correta de ser administrada e não podem ser em outra via. Então, você vai olhar se é uma via parenteral, se é uma via oral, se é uma via enteral. Então, você vai olhar, observar para não realizar essa administração de forma incorreta. Isso é um erro muito grave, uma iatrogenia, e nós não podemos correr esse risco. Até mesmo na medicação, nós temos que ter um certo conhecimento ali, da farmacologia, Então, todos nós, técnicos de enfermagem, enfermeiros, nós temos que ter esse conhecimento. Se você tem dúvida, procure uma pessoa, pergunte, mas não faça ali só por achar que está correto. Nós temos que ter certeza. Então, temos que verificar essa via, verificar na prescrição médica se essa via está correta. Às vezes pode haver um erro ali na prescrição, então você tem que ter o conhecimento até mesmo para poder indagar. Olha, essa prescrição aqui está certa via, mas essa medicação não faz por essa via. Como que nós vamos fazer? Vamos mudar essa prescrição, Então, vocês têm que ter esse conhecimento. Dose certa. Nós temos que também avaliar a dose, porque tem algumas medicações que têm uma dosagem correta a ser administrada por peso do paciente, por faixa etária. Então, nós temos também que ter esse conhecimento para não administrar de uma forma errada. Na hora de preparar essa medicação, conferir ali na prescrição se é realmente a dose que foi prescrita.
Anotação correta, anotação certa. Vocês também têm que lembrar disso. Todo medicamento preparado, nós temos que rotular ele, colocar ali o nome de quem administrou, qual o medicamento que é, colocar o horário que ele foi administrado, né, que está correndo aquela medicação. É importante vocês sempre rotularem toda a medicação que vai ser administrada. E anotar também ali na prescrição, né? Você conferir, checar, você vai preparar, vai rotular, você só vai checar quando você realmente fizer. Por quê? Porque às vezes você faz tudo, chega no paciente, ele recusa a medicação. E aí como que você vai fazer se você já checou? Então a anotação deve ser correta, a anotação de enfermagem, nós temos que ter muito critério com ela. Validade certa. Temos que avaliar se essa medicação está dentro da validade. Olha, mas às vezes a gente já organiza, já deixa tudo separado. Não, mas mesmo assim, olha se está certo, porque senão essa medicação não vai valer, né? E ainda pode causar algum dano ao paciente. Então, vamos verificar se está dentro da validade. O aspecto da medicação, temos que observar, né, se ele está assim com um aspecto, uma coloração diferente, né, um aspecto diferente daquele que é a medicação. Se aquela medicação não estiver com um aspecto dentro do normal daquela medicação, você não pode administrar ela, tá? Se ela é ali transparente, está amarelada, você já tem que pensar, não, essa medicação tem algo errado, não vou administrá-la, tá? O paciente, ele tem direito de recusar a medicação. Então, se ele não quiser, ele tem o direito. Então, nós devemos, né, respeitar e aí seguir os protocolos, né, para que ele possa estar ali deixando de uma forma evidenciada, né, através de evidências que recusou essa medicação, até para que a gente não tenha problemas de depois, às vezes, falar que a gente que não quis administrar. Então, nós temos que ter tudo registrado, anotado, evidências sobre isso também. Compatibilidade medicamentosa. Olha, às vezes algumas medicações, elas podem ter ali alguns efeitos, né, adversos, né? Então, nós devemos sempre observar após a administração, principalmente dos injetáveis, se o paciente apresentou alguma reação, principalmente reações perigosas, né? Então, nós temos que observar. Às vezes ele tem ali uma reação alérgica, então nós temos que estar perto dele para ali entrar com alguma medicação e reverter essa situação. Orientação ao paciente. Você nunca vai administrar uma medicação sem orientar o paciente, tá? Até mesmo se o paciente está ali, eu, por exemplo, já fui administrar uma medicação, fazer até algum procedimento, a gente vê ali que o paciente está sedado, mesmo assim eu chego perto do paciente e eu explico para ele. Meu nome é Soraya, sou enfermeira, estou aqui para administrar tal medicação em você. É importante sempre isso. O paciente, ele também nos alerta. Às vezes na prescrição ali está prescrita aquela dipirona, né, para dor. Você chega no paciente, fala qual é o seu nome, ele te responde. Você fala, ó, estou para administrar aqui uma dipirona. Ele fala, uai, mas eu sou alérgico a dipirona. Aí você fala, uai, alérgico de dipirona é o que estava prescrito. Então, ele já te tirou, né, de uma enrascada. Então, é importante você sempre orientar o paciente. Ah, essa medicação, ela vai causar um certo formigamento, você vai sentir ali alguma coisa diferente, é para tal coisa, é um antimimético, né, que é um remédio para enjoo, para náusea. Você vai tomar aqui agora um remédio para dor, que é uma dipirona. Então, você vai explicar para o paciente o que você vai estar administrando. Eu sei que com o dia a dia isso se torna, às vezes, assim, tão rápido, né? A gente já quer chegar e fazer, mas não é assim. Nós temos que lembrar que o paciente, além de ter o direito de recusar, ele tem o direito de ser orientado sobre a medicação, tá? Então, não esqueça, sempre orientar o paciente sobre essa medicação que vai ser administrada. Então, para conhecer mais um pouco sobre as vias, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, né? As enterais e parenterais. A via parenteral é para a administração de medicamentos por vias de dispositivos que auxiliam na administração de medicamentos, né? Nós usamos seringas, agulhas, que serão específicos para cada via. A via endovenosa, nós utilizamos, né, especificamente para aquela via intramuscular também e via subcutânea. Nós vamos falar de cada uma, né, separadamente. Aqui a gente mostra os tecidos, né, que nós temos, epiderme, derme e hipoderme, e cada uma dessas vias de administração, nós alcançamos algum desses tecidos. Para quais indicações as vias parenterais, elas
ela serve, né, para transfusão sanguínea, para uso em emergências, quando o medicamento deve ser aplicado com rapidez e para efeito imediato, rapidez e eficiência na absorção, né, que nós sabemos disso, e a administração de reposição rápida de grandes volumes. Então é importante a via parenteral para isso, é uma via muito rápida, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado também na medicação que vai ser administrada, tem que lembrar todos aqueles certos, né? Da dose, do tipo de medicação correta, porque quando entra nessa via é algo muito rápido, então nós devemos ter muita cautela. Acesso venoso periférico, né? Ele consiste na introdução de um dispositivo em uma veia periférica. As regiões mais indicadas para o AVP, né, que é o acesso venoso periférico, são a região dos membros superiores, né, que é uma área onde a gente encontra vários locais disponíveis para nós realizarmos essa punção, né, como a veia cefálica, basílica, entre outros de grande calibre. Nós só temos que ter muita atenção, muito cuidado, né, na hora de escolher esse acesso, porque às vezes o paciente chega ali desidratado, então temos que ter uma observação muito grande. Lembrando sempre que para fazer um acesso venoso periférico, nós temos que estar ali com segurança e o uso dos nossos EPIs, que foi até o tema da nossa aula anterior, né? Óculos de proteção, luva, máscara, né? Com jaleco, unissex, roupa adequada, né? Sapato fechado. Então temos que estar preparados para fazer essa punção nessas veias. Aqui eu venho mostrando, né, a anatomia, a veia cefálica, veia acessória, veia cefálica principal, veia mediana, veia basílica mediana, veia mediana basílica. Então, assim, todas as veias aqui no antebraço e a superfície dorsal da mão também, porque a gente não consegue, às vezes, encontrar, né, no braço, antebraço, mas aqui nessa região dorsal nós encontramos veias periféricas importantes que podem realmente nos ajudar ali nessa punção, principalmente se for uma punção de algo rápido, né? Quando nós queremos deixar esse acesso por mais tempo, é interessante nós procurarmos um acesso calibroso melhor, né? Mas, anatomicamente falando, essas são as veias indicadas. Região cubital, uma região muito boa para a gente realizar uma punção, né? Porque geralmente a gente consegue ter uma visualização e sentir muito bem essa veia também, né? A gente consegue ter uma palpação muito boa. A fossa cubital, ela possui veias periféricas de maior calibre e melhor visualização. É muito utilizada para coleta, né, de sangue e punções de emergência. Então aí vem mostrando todas essas veias, né, dessa região cubital. Tipo de catéter para AVP, né? Esse aí é um catéter agulhado, né? A gente vê o scalp e a Bocati, né? Com todos os tamanhos que geralmente a gente encontra, nem sempre a gente tem todos na unidade, mas nós vamos escolher ali de acordo com a emergência e de acordo com a necessidade, né? Porque às vezes a gente precisa ali no PS de utilizar um maior calibre, né? 14, 16, 18, né? Para infundir assim drogas muito rápidas. Só que às vezes a gente pega pacientes ali que a gente não consegue realizar punção com esses catéteres, né? Porque nós sabemos que quanto menor o número, mais espesso, né? Essa agulha, ela tem um calibre maior. Então, assim, acima do 20 já são calibres que vão diminuindo, né? São calibres menores. E tem pacientes que não tem jeito, a gente tem que usar esses de menor calibre porque a gente não consegue realizar um acesso, talvez, com calibre de 14, né? 16, 18. E os scalp também tem os seus calibres, né, que a gente também utiliza de acordo ali com a necessidade, né? A gente às vezes quer usar um certo calibre, mas quando você vai realizar a punção, vê que não tem como, que aquele paciente ali tem um acesso muito ruim, então a gente tem que usar os calibres menores para conseguir realizar esse AVP. Aqui a gente tem a sugestão, né, de adulto, criança, tipos de scalp e de gelcos, né, que são os abocates também. Os materiais que nós utilizamos para realizar a punção, né? O acesso periférico. Bandeja, luvas, sempre usar luvas, né? Tem que higienizar as mãos antes e depois também de realizar o acesso venoso periférico, mas não pode esquecer que ele só deve ser realizado com luvas, tá? Não importa ali o tempo que você tem que de agilidade, você tem que calçar a luva, sempre, né? O álcool 70%, né, o antisséptico para realizar ali na região, algodão, micropor, no caso se não tiver ali o adesivo, né, que alguns lugares já tem um adesivo próprio para o acesso venoso periférico, a gente pode estar usando esse micropore ou talvez estar usando ali também o esparadrapo.
Alguns pacientes têm até alergia, mas às vezes a gente não tem certos materiais na unidade, então a gente tem que improvisar dessa maneira. Os gelcos, os scalpes, né, de acordo com aquela numeração que você vai necessitar. A seringa, também de acordo com aquela medicação que você vai estar realizando. Aqui tem alguns materiais para soroterapia, né? Tem o soro, né? Tem aqui o conector, tem também o garrote para você estar garroteando, que tem que utilizar, não tem jeito, né? Porque senão nós não conseguimos visualizar perfeitamente esse acesso. E um equipo gravitacional, micro ou macrogotas, né? Vai depender daquilo que você necessitar também. Então, esses são esses materiais mínimos que a gente deve ter para preparar ali uma bandeja de acesso venoso periférico. Orientações, né, sobre o acesso venoso periférico. Temos que procurar tranquilizar o paciente, né? Às vezes a gente está ali com um paciente que é uma criança, né, da pediatria, eles ficam agitados, né? Quando vê a agulha fica com medo, até adulto mesmo, né? Quantas vezes a gente vai funcionar um adulto e ele fica com medo, tá ali, né? É difícil, nem todo mundo gosta de ser funcionado, né? Eu imagino que até mesmo nós temos uma resistência como profissionais da saúde. Então, tranquiliza, olha, nós vamos realizar essa punção, né, para isso, para aquilo, você precisa tomar tal medicação. Então, tranquilize o paciente de forma geral. Escolha um lugar mais confortável para o paciente, porque às vezes ele vai ficar com esse acesso, né, por mais tempo. Então, escolha lugares que não vai atrapalhar quando ele precisar se mexer, ir ao banheiro. Então, que não esteja aqui nessas junções, que vai ali prejudicar, vai machucar e talvez a gente vai perder esse acesso mais rápido também. Evitar essas articulações de forma geral, né? E locais com infecção local. Então, você vai observar se tem alguma infecção. Se o paciente chegou ali no pronto-socorro, né, na emergência, tá ali com uma lesão, você não vai fazer naquele membro, você vai fazer no membro que não está lesionado. Então, você vai sempre estar observando isso também. Garrotear o braço do paciente para facilitar a visualização das veias. Sempre garroteie, porque é importante. Tem paciente que a gente olha e fala, nossa, isso aqui não precisava nem garrotear, né? Porque às vezes são bastante salientes. Só que tem outros que não. Então, se a gente não garrotear, mesmo garroteando, você ainda não vê, né? E nem sente. Então, é necessário garrotear sempre. Antes de puncionar, não dê tapas, leves tapas, pois isso pode causar hematomas e flebites. A gente vê muito, né? Quando nós estamos trabalhando aí na unidade hospitalar, garroteia e bate bastante assim no braço do paciente. Não se deve fazer isso, tá? Então, por quê? Porque você vai estar machucando, lesionando aquela veia. Então, às vezes, você até consegue funcionar, mas essa veia não vai durar muito tempo. Então, você tem que evitar ficar batendo, né, ali naquele lugar que vai ser realizada a punção. Fazer tração da pele antes de puncionar, né? Que é dar aquela puxadinha na pele e deixar ela mais esticadinha, porque aí você consegue puncionar melhor. Se você não fizer a tração, você vai notar que a pele ela vai andar junto com a agulha, não vai pegar da maneira correta. Então, tracione sempre a pele para poder realizar essa punção. Então, introduzir o catéter em um ângulo de 15 graus. Assim a gente está para realizar essa punção, né, endovenosa. Observar o retorno sanguíneo, o fluxo. Então, a gente vai ver se realmente esse sangue ele voltou, porque quer dizer que está no local certo. E fixar o catéter preferencialmente com curativo transparente, como eu disse a vocês. Às vezes tem alguma unidade que tem esses tipos de adesivos, né? Esse curativo transparente. Já outras já não tem, a gente tem que usar ali mesmo esparadrapo, né? O micropor, mas a gente sabe que o micropor ele já não tem uma aderência tão boa à pele, às vezes tem que pôr o micropor e o esparadrapo por cima, né? Porque o paciente às vezes é alérgico. Então, nós temos que ter esse cuidado. Se tiver esse adesivo, esse curativo transparente, é o melhor, porque a gente consegue observar ali em torno daquela inserção algum sinal flogístico, né? E aí a gente consegue retirar em um tempo ali e fazer uma outra punção antes que esse sinal flogístico aumente ali, piore a situação, cause flebite, entre outras infecções, né, para o paciente. Cuidados, né, com esse acesso venoso periférico. Lavar sempre as mãos com água e sabão antes e após
do manuseio da AVP. Então, sempre que você for mexer ali naquela punção, que seja trocar aquele curativo, sempre lavar as mãos antes e depois e calçar luvas, é claro, para poder manusear. Remover dispositivos intravasculares assim que o seu uso não for necessário. Então, se o paciente ele está ali com aquele acesso, não vai ser necessário, vai entrar de alta, mudou a medicação, não vai precisar mais daquele acesso, tirar, porque ali é um lugar que a gente pode estar adquirindo infecções, né? Ainda mais se prolongar esse uso. Então, se não há necessidade, vamos retirar. Realizar curativo diário com álcool 70% ou trocar aquele curativo assim que eles estivessem com uma coloração diferente, né? Lembrando, né, que é no máximo ali 72 horas, ou se houver sinais flogísticos, retirar antes disso, né? Monitorar sempre o sítio de inserção desses catéteres a cada plantão. Então, nós temos que, como enfermeiros, estar orientando a equipe, técnicos estar ali observando também. Todos nós temos esse papel de observar para esse paciente não ter ali uma infecção, né, nesse local, devido, né, às vezes, ali um processo infeccioso que iniciou. Cuidados com a AVP. Trocar o curativo sempre que estiver úmido, sujo, solto, que eu já havia dito. Na troca do curativo, realizar a inspeção desse local, né? Atento a sinais de infecção. Salinizar o catéter, que será utilizado em um intervalo inferior a 24 horas com soro fisiológico. Então, a gente vai manter, eu quero manter essa veinha aqui para quando for realizar uma medicação. Então, deixar ele sempre salinizadinho, tá? Então, vocês não se esqueçam disso. Salinizar também antes de fazer a punção, porque às vezes o profissional, eu já vi isso demais, ele punciona, aí de repente ele nem salinizou aquele antes de fazer aquele acesso e ele já coloca e já introduz logo ali a medicação. Então ele tem que sempre estar salinizando, né, para não ter nenhum problema depois e não perder esse acesso. Cuidados de prevenção, né, contra a flebite. Então é igual a questão de bater no braço, para quê? Não precisa, né, vai causar flebite, né, observar ali sinal de infecção. Então, sempre ter esses cuidados, higienização das mãos antes e depois, usar a luva, para que não haja nenhum tipo de infecção nesse acesso. Cuidados na fixação do catéter, se necessário, imobilizar o membro, porque às vezes o paciente ele está muito confuso, né? Então, às vezes, conversar com o médico, às vezes até para ter uma contenção, senão ele vai puxar esse acesso, vai se machucar, vamos perder, às vezes é um paciente ruim de acesso e a gente tem muita dificuldade depois. Então, se for necessário, até imobilizar. Acesso venoso central. Ele é a introdução do dispositivo em uma veia de grande porte para infusão de drogas vasoativas, antibióticos, nutrição parenteral, monitorização hemodinâmica, hemodiálise, dentre outros. Que é um exemplo, né, da PIC, do CVC, né, catéter venoso central, aí com curativinho transparente, né, que a gente consegue visualizar essa inserção. Porta-CAT, vocês podem estar observando, né, onde foi implantado. Cuidados com o catéter venoso central. Lavar as mãos, preferencialmente com antisséptico antes do manuseio do catéter. Então, tem que higienizar bem as mãos. Tem que utilizar de um curativo numa técnica estéril, né? Usar clorexidina alcoólica conforme a orientação médica para realizar esse curativo. Tem que ser realizado todos os dias. Durante o curativo, deve ser inspecionado esse sítio de inserção, assim como no acesso venoso periférico, se ali não está tendo algum sinal flogístico, hiperemia, exudato, hematoma, né? Então, observar ali se não está com rubor, né? Calor, todos os sinais flogísticos a gente está observando, ainda mais porque é um catéter venoso central. Temos que ter um cuidado muito grande. Então, sempre observar. A heparinização desses catéteres deve ser realizada em clientes com indicação de soroterapia por um período de 24 horas, ou em clientes com catéter de longa permanência com uso esporádico. Então, assim, nós temos aqueles pacientes oncológicos, né? Pacientes que estão ali na unidade de terapia intensiva. Então, deve se realizar, tá? Salinizar o catéter, que será utilizado em intervalo inferior a 24 horas. Então, assim,
eu não vou utilizar esse catéter em 24 horas, deixei ele salinizado, porque senão na próxima vez que eu tentar usar esse catéter ali, ele vai estar obstruído, então a gente não vai conseguir utilizá-lo. Então sempre lembrar de salinizar. Proteger o curativo durante o banho, para manter o sítio de inserção do catéter seco. Então ele está com um paciente na enfermaria que possui um catéter, um acesso venoso, um catéter venoso central, ou às vezes no home care, às vezes tem algum paciente que utiliza, né, igual do Portocat, aqueles pacientes oncológicos, sempre ali, né, manter bem fechadinho esse curativo, né, para ele não molhar, não ficar, principalmente essa questão do CVC, que ele é mais aberto, né, então nós temos que ter o cuidado, porque ele tá molhando ali, entrando sujidade, então a gente vai ter que logo, vai acabar perdendo esse catéter. Então, ter muito cuidado na hora de dar o banho ali na UTI, no paciente, o banho no leito, na internação, né? Seja qual lugar você estiver, sempre ter essa atenção, esse cuidado, né? Profissional técnico, sempre cobrir ali antes de dar esse banho. Evitar pesos ou puxões sobre o catéter, porque senão a gente vai acabar também perdendo esse acesso. Então, sempre quando for, principalmente dar o banho, evitar, né, tá ali manuseando muito próximo, porque você pode puxar ali, né, e acabar retirando esse catéter. Então, vamos ter muito cuidado quando a gente for mexer com esse paciente para dar um banho, para fazer qualquer coisa, mudar um decúbito, não acabar ali tirando esse catéter. Via intramuscular. É a administração que ela é feita diretamente no músculo. O volume deve ser avaliado, pois vai depender da massa muscular do indivíduo, evitando complicações. Nós temos que lembrar que na via intramuscular, cada músculo ele suporta uma quantidade ali de medicação. Então a gente tem que avaliar essa questão do músculo a ser administrado e também ali do peso, da idade do paciente quando for administrar. Também a gente vem mostrando ali aonde que deve ser aplicado, né, no músculo. Então temos que atingir essa região. Ângulo de 90 graus, sempre, né, que nós vamos estar utilizando para aplicação da via intramuscular. Regiões indicadas. A gente indica no músculo deltoide, né, a gente vai fazer essa medição e vai realizar nele. No dorso glúteo, né, na parte externa superior. No músculo ventroglúteo. E na face anterolateral da coxa. São os locais apropriados para realizar a intramuscular. Olha, deltoide. O paciente ele pode estar sentado ou deitado, com o antebraço levemente flexionado sobre o tórax. Nós vamos medir ali de 3 a 4 dedos abaixo do acrômio. Então, você vai verificar, né, lateralizar esse paciente, vai medir aqui do acrômio 3 a 4 dedos, que vai pinçar e vai realizar em 90 graus essa administração, tá? Via intramuscular. Ali a gente indica 2 ml, né, para poder realizar no deltoide, porque assim não é um músculo que suporta tanta medicação quanto, por exemplo, o dorso glúteo. O dorso glúteo, deitado em decúbito lateral ou em pé em local que permita segurança ao paciente. Por que que eu digo isso? Tem paciente que fica muito nervoso quando vai fazer ali alguma injeção, né? Então a gente tem que procurar um local que às vezes ele possa até apoiar as mãos, se não tiver como ele sentar, se tiver uma mesa que ele possa apoiar as mãos, porque se por acaso esse paciente se sentir mal, a gente consegue ainda acudir para que ele não caia. Então nós temos que ter esse cuidado. Então ter um local que seja adequado, que proporcione segurança para esse paciente. E aplicar somente no quadrante superior externo. Então, externo é para fora e superior é para cima. Então, a gente tem que lembrar disso sempre. Quando a gente for realizar essa injeção, né, essa administração da intramuscular, observar que é sempre externo, superior. Por quê? Porque nós sabemos que se nós administrarmos de uma forma correta, nós podemos ali estar atingindo o nervo ciático, e pode causar várias complicações. Temos que sempre observar. Então, nós vamos delimitar esses quadrantes. De que forma? Em 2 eixos. Um é horizontal, que nós vamos observar aquela primeira saliênciazinha na região sacra, que ele inicia naquele cortezinho do bumbum. Então, aquela lá é a região que nós vamos medir na horizontal. E verticalmente? Verticalmente, né, seria nessa região, passando pelo centro da região glútea. Então, nós vamos fazer esse X, né? E aplicar nesse quadrante superior externo, igual está mostrando aqui na imagem, tá?
Ventroglútea. A ventroglútea é aplicada no músculo médio. O paciente pode ficar lateralmente ou ventralmente. Deve colocar a mão esquerda no quadril direito do paciente e localizar com a falange distal do dedo indicador a espinha ilíaca antero-superior direita. E estender o dedo médio ao longo da crista ilíaca, espalmando a mão sobre a base grande do trocânter do fêmur e formando o indicador um triângulo. Vocês vão ver esse movimento que vai ser formado, ó. Aí vai fazer um triângulo com os dedos, né? Você vai estar com a mão espalmada, aberta, e vai aplicar bem no meiozinho dessa região do triângulo, tá? É uma região muito segura, é muito boa para crianças, principalmente quando nós vamos fazer ali vacinas. É muito interessante, né? A questão assim da ventroglútea, ela reduz até a dor de algumas vacinas, né? Quando a gente vai aplicar. Porque o bebê, quando você coloca ali na região dorso glútea, você pega ele toda hora, você acaba machucando, né? Que aquela parte fica dolorida. E na ventroglútea a gente reduz. Até mesmo essa questão da dor, porque é uma região que a gente pega menos, né? Quando você vai pegar a criança. Então, é uma região muito boa de ser aplicada. Essa técnica é excelente, né? É claro que às vezes, assim, precisa de ter um treinamento pessoal para a pessoa conseguir realizar essa técnica. Mas a região ventroglútea também é uma indicada para realizar intramuscular. O vaso lateral da coxa você pode fazer sentado com a perna flexionada ou deitada com o membro estendido e aplicar a injeção no terço médio, como a gente vem indicando aí na figura, né? Tanto aqui quanto nessa outra. Orientação sobre a intramuscular. Introduzir a agulha em um ângulo de 90 graus, que é algo que a gente já tinha dito. O bisel deve ser lateralizado durante essa aplicação. Por quê? Quando você coloca o bisel para cima, você vai estar rompendo fibras musculares. Então, você deve realizar lateralizado para não correr esse risco. Aspirar sempre para certificar que não pegou nenhum vaso. Então, você vai introduzir no ângulo de 90 graus com o bisel lateralizado e vai aspirar para ver se não pegou nenhum vaso, né? Porque se vier sangue, você tem que tirar e procurar um outro local para poder realizar. Após a administração, remover a agulha no ângulo de 90 graus. Então, do mesmo jeito que você colocou, você vai tirar. Por quê? Porque às vezes a pessoa retira de uma forma inadequada e acaba ali lesionando o paciente. Né? Observar se não houve ali refluxo da medicação. Porque se essa medicação saiu, né, depois que você tirou a agulha, você, de certa forma, pode ter perdido ela ali. Então, sempre eu mesmo gosto de falar, né? Quando você vai administrar, você coloca ali no lateralizado, no ângulo de 90, introduz a medicação, espera um segundinho antes de tirar essa seringa com a agulha, para não correr o risco desse refluxo. E coloque o curativo com algodão ou gás, se necessário. É bom sempre colocar, porque mesmo assim, quando você tira, né, sai ali um pouquinho, né, de líquido ou até mesmo de fluido. Via subcutânea. É a administração de medicamentos na hipoderme. A gente vem mostrando aí o tecidinho gorduroso que nós temos. O ângulo deve ser de 45 graus para administração por via subcutânea. Os locais a serem administrados são essa região do abdômen, né, que a gente vai ali medir cerca de 5 centímetros da incisura umbilical. Então, você vai olhar ali na parte lateral. Também você pode estar administrando ali na região posterior do braço, nessa gordurinha aqui atrás. Região lateral das coxas também deve ser administrado. Então, você pode também colocar na região extrema das nádegas. E sempre deve haver um rodízio dessa medicação, né? Como que a gente indica a subcutânea? Aí são para medicações como para insulina dependentes, né? Insulina e também ali anticoagulantes, né? Heparina, clexane. Introduzir a agulha sempre no ângulo de 45 graus. O bisel deve estar voltado para cima durante essa punção. E a fim de quê? De evitar heterogenias, os locais de administração devem ser variados e realizar o revezamento. Então, se hoje eu apliquei aqui, nessa região do abdômen, perto aqui da incisura umbilical direita, amanhã eu vou fazer do lado esquerdo. Eu já fiz muitas vezes aqui no abdômen, então eu vou fazer aqui no braço, né, na região aqui posterior. Então, não, hoje já fiz muito no braço, vou fazer aqui também no vaso lateral.
e assim sucessivamente. Você nunca vai fazer no mesmo lugar, né? Então você sempre vai realizar o revezamento para fazer a subcutânea. Aqui são as vias, né? Intramuscular, subcutânea, intravenosa e intradérmica. E a angulação de cada uma para você administrar. 90 graus, né? Para intramuscular, subcutâneo 45, intravenosa 25 graus e intradérmica de 10 a 15. E aí o posicionamento que vocês vão estar utilizando, tá vendo? Das mãos, para realizar a técnica. Caixa de pérfuro cortante, que a gente conhece muito como Discarpac. Todo esse material que vocês utilizarem para fazer esses acessos venosos, né, deve ser descartado esses pérfuro cortantes dentro do Discarpac, que é o coletor de material pérfuro cortante. Ele foi desenvolvido para descartar os materiais que cortam e que perfuram, provenientes de ações de atenção à saúde, né, que são chamados resíduos de serviço de saúde, RSS, gerados em hospitais, laboratórios, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, com carga potencial infectante. Inclusive, esses resíduos estão dentro do grupo E. Então, eles devem ser descartados de maneira adequada. Na aula de biossegurança, a gente até falou algumas coisas, alguns detalhes a respeito disso, né? Os pacientes domiciliar, né? Que administram insulina, né? Que a gente usa as fitas reagentes, usa lanceta, usa agulha, tudo deve ser descartado na caixa de pérfuro cortante, tá? Ou de material rígido. E nos hospitais em geral, todo material pérfuro cortante, todo resíduo de saúde, serviço de saúde, que seja pérfuro, deve ser descartado nessa caixa de pérfuro cortante ou Discarpac, que a gente chama muito, né? Aí é o exemplo, né, da caixa. E você sempre vai estar descartando esse material nela. Lembrar que ela não é feita para jogar algodão, né, gaze, luvas, não, é só material pérfuro cortante, né? Nós podemos até ser pontuados, né, e ter algum feedback não bom, né, ruim, em relação a isso. Então, temos que ter esse conhecimento de descartar somente os pérfuro cortantes nessa caixa. E lembrar que ali, quando chega nessa linha, né, que indica o limite de quantidade de material, nós não podemos ultrapassá-lo, porque nós podemos nos acidentar ao fechar essa caixa. Eu agradeço a todos vocês que participaram de mais uma aula. Teremos ali as atividades para responder ao final. E eu só agradeço por tudo, por vocês estarem participando e que vocês continuem assim, porque vocês vão acabar concorrendo a alguns brindes. Nós vamos falar ao longo dos dias pela participação de vocês também. Até mais!